Olá, terceiro ano! A professora Hilda pediu que vocês, na aula anterior, pesquisassem imagens de revista que pudessem associar ao verão, imagens que pudessem associar ao inverno, imagens que pudessem associar ao outono e também à primavera. Então, cada estação do ano tem as suas características próprias. E nós vamos analisar isso tudo juntos hoje. Eu pedi que vocês montassem um acervo, que vocês separassem essas figuras, tá? Em lugares separados para outono, inverno, enfim. E agora nós vamos fazer a nossa análise. Lembrando que, tá? As cores e as estações do ano, elas são diferentes para cada estação. Algumas são as mesmas, né? Mas nós vamos olhar uma coisa aqui, tá? Bem importante. Nós temos aqui 4 janelas, como se nós estivéssemos olhando para fora dessas janelas, tá? E aqui nós temos características diferentes de cada janela dessa aqui. Então, por exemplo, vamos olhar a janela da primavera. O que é que nós observamos na janela da primavera? Nós observamos na janela da primavera que a grama é bem verdinha. Nós observamos na janela da primavera, veja que é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma janela, só que nas estações diferentes. Na primavera a grama é verdinha, o céu está azul. Nós podemos observar que as flores estão aparecendo aqui do ladinho, tá? Porque nós também sabemos que a primavera é a estação das flores. Embora existam flores que são típicas do inverno, do outono, a maior parte das flores elas desabrocham e elas fazem seus botões na primavera, tá? Aqui nós temos a janela do verão. Qual seria a diferença entre a janela do verão e a janela da primavera, pessoal? No verão, as cores também estão vivas, muito vivas. Mas nós vamos perceber que lá atrás, por exemplo, já não aparece tão verde. Por quê? Porque o verão geralmente é quente e seco em algumas regiões, em outras, principalmente perto do mar ou perto de rios, grandes rios, como é o caso do Amazonas, o inverno é chuvoso e abafado, a umidade do ar é muito forte. Então vai depender do local, ele é quente e seco, e vai depender do local, vai ser quente e frio. Quente e úmido, perdão. Então, cada estação vai apresentar uma característica dependendo do lugar onde a gente está. Então, a primavera apresenta cores bem fortes para nos lembrar do colorido das flores, da relva, da grama, da plantação, da colheita. Aqui foi plantado e aqui vai ser colhido. Parece até mesmo um campo de trigo. Vejam que a árvore está com flores, com folhas muito verdes, muito intensas, não é? E aqui, do verão, a gente vai passando para o outono. O que vai acontecer no outono? No outono, o auge do verão, ou aquela alegria, aquele tempo seco e quente do verão, vai dando lugar às folhas das árvores que começam a amarelar e começam a cair, tá? Vai dar lugar a dias muito bonitos, de céu muito azul também. Outros dias chuvosos, mas não é tão frio, não é um frio tão intenso. E aqui nós vamos observar que devagarzinho a relva começa a ficar mais escura. A mesma árvore começa a ficar mais amarela. E as plantações estão indo muito bem, porque o outono é a estação das frutas, dos legumes. É muito bacana, tá? Então, nós vamos aqui observar que no outono também nós temos muita abundância. Vejam as cores. Aqui nós temos um verde vivo, aqui é um verde mais clarinho, mais amarelado. Aqui nós temos as folhas em cores de mostarda, marrom, amarelo queimado, não é? E aí essa árvore aqui já está se preparando para perder todas as folhas, porque no inverno rigoroso ela vai ficar assim. O campo vai ficar coberto de neve, ou no caso, no Brasil não seria neve, mas seria muita chuva e a temperatura diminui.
Ou então acontece, por exemplo, como no sul do Brasil, muitos dias frios, chuvosos, então as cores mudam. E isso nós podemos observar também, pessoal, tá? Nas cores das coisas em si, né? Então a gente brinca que o pessoal fala assim, cores de inverno, cores de verão, cores de outono. A moda trabalha muito com isso, com cores diferentes. E eu aqui trouxe para vocês, tá? Alguns recortes de papel colorido. E esses recortes, eles têm determinadas cores, que eu quero que vocês observem, tá? Lembram da obra do Peter Bruegel, que era Inverno? Tá? A obra do Peter Bruegel tinha pouquíssima cor, laranja e amarelo. A predominância era o preto, o branco, o cinza. Se nós tivéssemos que fazer uma escala de cores, o que é uma escala de cores? Colocar essas cores aqui numa determinada ordem, eu não trouxe muitas, tá? Eu trouxe algumas. Como é que nós organizaríamos essa escala de cores numa composição? Então, vamos lá. Nós vamos pegar, primeiramente, esse azul mais escuro e vamos fazer uma composição. Nós vamos fazer uma colagem dessas formas geométricas, certo? Nós usamos o azul mais escuro. Aí, nós também podemos passar do azul escuro para um azul mais claro, mas ainda é azul, é uma cor considerada fria, certo? Porque quando é inverno, quando é frio, quando está muito frio, o azul aparece com bastante frequência, tá bom? Aí nós vamos poder observar que do azul clarinho a gente pode começar a ver uma certa passagem de cor, como é o caso aqui, predominante, do marrom, do bege. Nós podemos ver que aqui nas janelas também nós estamos passando algumas cores mais quentes, tá? Olha lá. E aí nós passamos para uma cor que é muito quente. Que cor seria essa? Olha o laranja, gente, que coisa mais linda. O laranja é uma cor muito quente. Cada vez que a gente tem que representar uma coisa bem alegre, calorosa, alguma coisa bem viva, a gente usa o laranja. Então, eu quero que vocês, na sua casa, peguem aquelas imagens de verão, as imagens de inverno, as imagens de outono e primavera. Vocês vão organizar separadamente para cada estação e vão procurar associar as cores. Com papel colorido, vocês vão colocar as cores que são predominantes em cada uma dessas imagens que vocês fizeram. E aí nós vamos observar como é que essas cores podem revelar a estação do ano que nós estamos. Observem de novo essas 4 janelas e vejam que é possível a gente determinar as estações do ano pelas cores das pinturas. Então, essas cores, da forma como a professora colocou aqui, elas revelam um tempo mais frio e um tempo mais quente, né? Então, o que vai acontecer aqui? No tempo mais frio, eu utilizo cores mais frias. Branco, cinza, gelo. Eu vou utilizar o preto e todas as suas variações de cinza, enfim. Eu vou usar o azul escuro. Eu vou usar o azul mais claro um pouco, passando para o azul mais forte. Eu vou utilizar, por exemplo, o verde. E eu quero que vocês façam uma experiência com papéis que é bastante interessante. Olha só, aqui a professora escolheu a cor verde, tá? Esse é um papel crepom. Papel crepom é um papel que ele é muito tingido, ou seja, eles colocam nesse papel muita tinta. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um amassadinho com esse papel, tá? E a gente pode molhar esse papel. Quando a gente molha esse papel, ele vai ficar uma tinta em forma de aquarela. Então, vamos fazer a experiência.
Se você tem o papel crepom em casa, ótimo, forre o lugar onde você está trabalhando. Se você não tem o papel crepom, numa outra oportunidade você faz a experiência. Você molha em pouca água, já na água eu estou vendo a tinta sair, tá? Então nós vamos fazer uma atmosfera aquarelada em volta dessas cores aqui. Eu estou usando verde, tá? Percebam que a gente consegue, inclusive, fazer um desenho de aquarela. Olha só, até tá escorrendo aqui. Esse é o problema da aquarela. A aquarela é uma tinta muito fraquinha, que ela geralmente é um pozinho, que é o que acontece aqui, é o corante, tá? E esse corante, ele vai tingindo o papel, tá? Deixando uma névoa esverdeada, porque foi a cor que eu escolhi, tá? E depois que secar esse quadro ou esse desenho, enfim, essa superfície, nós podemos utilizar canetinha, giz de cera, lápis de cor para fazer outros efeitos na nossa ilustração. Então vocês vão fazer com essas figuras que vocês recolheram, vocês vão fazer composições, colocando a figura, usando papel crepom para pintar em volta, fazendo estudos de cores, colocando as cores predominantes em cada um deles, para que vocês lembrem que os pintores gostam de associar as cores ao clima que estão vivendo. Então, lembrando que as estações do ano, elas aparecem na maior parte das obras de arte. Porque estações do ano são da natureza. E se são da natureza, quando a gente pinta a natureza, quando a gente mostra a natureza, essas cores vão aparecer, tá certo? Então, queridos, bom trabalho. Vamos trabalhando no nosso acervo e na nossa amostra, certo? Nós vamos fazer um trabalho bem caprichado. Tá explicadinho no livro e vocês vão caprichar muito para numa outra oportunidade a gente poder se encontrar e vocês mostrarem esse trabalho que vocês fizeram, certo? Podem colocar em exposição, pode deixar na sala de casa, pode colocar lá no quarto, admirar um pouquinho e lembrar do estudo das cores. Será que o verde é uma cor quente ou uma cor fria? Olhem bem. O laranja é uma cor quente ou uma cor fria? O azul é uma cor quente ou uma cor fria? Vocês vão pensar e analisar todos esses detalhes dos quadros, tá certo? Então a professora agradece muito, ela deseja que vocês façam um excelente trabalho e podem inclusive fotografar o trabalho de vocês, o que é uma coisa bacana. Numa próxima oportunidade, se vocês puderem mandar, né, para os professores, puder mandar para alguém, para os amigos, mostrando o que foi que vocês fizeram, é uma ideia muito bacana, tá? E cuidado com o papel crepom, porque ele tinge de verdade. Olha a mão da prof. Bom, pessoal? Vamos lá. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.